Bem-vindos ao nosso espaço de análise. Hoje, vamos mergulhar na manutenção de sistemas de refrigeração industrial. Um tema essencial, né? Que afeta desde a qualidade do produto final até a eficiência energética e, claro, a segurança operacional. É uma área bem complexa, não acha? Sem dúvida, a confiabilidade desses sistemas é crítica. E a forma como a gente cuida deles define muita coisa. Inclusive, assim, o resultado financeiro da operação toda. Exatamente. E aí que entra a nossa questão central de hoje, né? Baseada no material técnico que a gente analisou, qual que é a estratégia de manutenção que realmente entrega mais valor hoje em dia? Será que é a aplicação avançada de tecnologias preditivas, que usam dados para tentar antecipar os problemas, ou seria mais estratégico, talvez, otimizar e reforçar as práticas preventivas que já conhecemos tão bem? Uma pergunta fundamental, sem dúvida. Eu vou defender a perspectiva de que uma manutenção preventiva, assim, robusta, bem gerenciada, ela continua sendo a espinha dorsal, sabe? Talvez, claro, complementada de forma inteligente por monitoramento de condição, mas só onde for estritamente necessário e justificável, né? E eu vou explorar o outro lado, o da manutenção preditiva. Vou argumentar que, com as ferramentas digitais que temos hoje, essa abordagem focada na análise de dados em tempo real, ela se tornou a forma mais estratégica, talvez a mais eficiente de gerenciar esses ativos tão complexos, já olhando para o futuro. Então, a minha perspectiva é que a tecnologia, principalmente a digitalização e o que a gente chama de internet das coisas, a IoT, essa conexão toda dos equipamentos à rede, isso mudou as regras do jogo da manutenção industrial. Para a refrigeração, isso significa que a gente pode ir muito além de simplesmente seguir um calendário de inspeções. A manutenção preditiva, a PDM, ela usa monitoramento constante. Pensa assim, sensores de vibração nos compressores, câmeras termográficas procurando pontos quentes em painéis elétricos, análise química do óleo lubrificante, um acompanhamento minucioso do consumo de energia, das pressões, temperaturas. O grande trunfo aqui é identificar uma falha. É identificar a falha antes dela acontecer de fato. Tipo, um rolamento que começa a mostrar sinais de desgaste, um desalinhamento mínimo que ainda não parou a máquina. Detectar isso cedo evita paradas não planejadas, que podem ser desastrosas em termos de custo, de produção perdida. Além disso, otimiza o uso das peças e da mão de obra. A intervenção passa a ser baseada na condição real do equipamento, não numa data arbitrária no calendário. Isso, claro, tende a aumentar a vida útil dos componentes mais caros, como os grandes compressores, os motores principais. Hoje em dia, a gente tem sensores que enviam dados para a nuvem, algoritmos de machine learning ou aprendizado de máquina, que conseguem cruzar informações de diversas fontes, tipo corrente elétrica, temperatura, vibração, para prever falhas com uma precisão cada vez maior. E quando a gente integra isso aos sistemas de gestão da manutenção, os EAM ou CMMS, aqueles softwares que ajudam a organizar o trabalho todo, a gente pode até automatizar a criação de ordens de serviço baseadas nesses alertas preditivos. É verdade, existe um investimento inicial em tecnologia e em treinamento, o chamado CAPEX. Mas o retorno sobre esse investimento, o ROI, que vem da redução de custos operacionais, o OPEX, e principalmente da prevenção de falhas graves, na minha visão, justifica sim colocar a PDM como a estratégia central na gestão moderna desses sistemas. Eu compreendo o apelo da tecnologia. É realmente fascinante o que ela permite hoje. No entanto, eu defendo que a base para uma operação de refrigeração industrial que seja confiável e segura acima de tudo, ainda reside num plano de manutenção preventiva, o PM, que seja, assim, sólido, disciplinado e principalmente bem executado. A gente não pode menosprezar o valor das ações fundamentais, sabe? Eu falo das inspeções regulares, sejam elas diárias, semanais, mensais, que pegam problemas óbvios. Um vazamento que começa a pingar ali, um ruído estranho que apareceu, uma sujeira excessiva num trocador de calor que está reduzindo a eficiência. A limpeza de componentes essenciais, como os condensadores e evaporadores, por exemplo, é crucial para manter a eficiência energética em dia. As verificações de segurança, testar as válvulas de alívio, garantir que os detectores de vazamento de fluidos como amônia, o NH3 ou o CO2 estejam operantes,
Conforme exigem as normas, como a NR13 aqui no Brasil, que trata da segurança em vasos de pressão e caldeiras, isso é absolutamente vital. A lubrificação feita corretamente, a troca programada de itens de desgaste, como filtros, correias, selos mecânicos, essas ações simples evitam uma quantidade enorme de problemas e com um custo de implementação bem menor e exigindo menos especialização técnica do que implementar e, principalmente, interpretar os dados que vêm de sistemas preditivos complexos. Na minha visão, para muitas instalações, a estratégia mais inteligente acaba sendo uma combinação. A gente mantém uma preventiva rigorosa, seguindo as recomendações dos fabricantes, as normas técnicas como a NBR 16069, que orienta a manutenção em sistemas de refrigeração. Isso para a maioria dos equipamentos. E aí sim, a gente aplica seletivamente algumas técnicas preditivas, como análise de vibração ou de óleo, mas apenas naqueles ativos considerados supercríticos. Aqueles que, se falharem, causam o maior impacto, e a gente identifica isso por uma análise de criticidade ou por um FMEA, a análise de modos de falha e efeitos, que é basicamente um estudo para entender como e por que algo pode falhar, né? Aplicar PDM em tudo pode ser caro, complexo de gerenciar e gerar um volume de dados que, sinceramente, nem sempre se traduz em benefício real para componentes menos importantes. A confiabilidade comprovada das rotinas preventivas bem feitas, isso continua sendo o alicerce principal para mim. Você levanta o ponto do custo? E é importante analisar isso com cuidado, sim. O investimento inicial na PDM, o CAPEX que eu mencionei, ele é real, não dá para negar. Mas a gente precisa comparar isso com o custo evitado. Quanto custa uma parada não planejada numa indústria alimentícia bem no pico da safra? Ou numa farmacêutica com produtos super sensíveis à temperatura? Muitas vezes, esse custo ele supera em muito o valor do sistema preditivo. E tem a questão do estoque também. Com a PDM, em vez de manter aquele estoque enorme por via das dúvidas, a gente pode trabalhar com um estoque mais enxuto, sabe? Baseado na previsão real da necessidade das peças. A mão de obra também é usada de forma mais inteligente, mais focada onde os dados realmente apontam o risco. E a integração com softwares de gestão, os EAM e CMMS, torna o processo todo mais ágil. O sensor alerta, a plataforma analisa, a ordem de serviço é gerada, executada, documentada. Olhando a longo prazo, a redução de custos operacionais e a prevenção de desastres geralmente compensam o investimento inicial, ainda mais com a tecnologia se tornando gradualmente mais acessível. Entendo perfeitamente o argumento do custo evitado, mas a conta nem sempre fecha tão fácil assim na prática, viu? O CAPEX para uma implementação ampla de PDM ainda é significativo, principalmente se a planta for mais antiga e precisar de muitas adaptações. E não é só comprar o equipamento, né? O custo de ter especialistas para interpretar corretamente os dados, seja um gráfico de vibração complexo, uma imagem termográfica ou os resultados de um algoritmo de machine learning, é um custo operacional contínuo, o OPEX. E encontrar essa mão de obra qualificada no mercado é um desafio. E tem o risco dos falsos positivos, que você não pode ignorar. O sistema gera um alerta, a equipe para a máquina, desmonta tudo e no fim não encontra nada de errado. Isso consome tempo, consome recursos e pode até gerar uma desconfiança na tecnologia ou pior, introduzir novos problemas na remontagem do equipamento. O custo-benefício simplesmente não justifica para componentes menores ou menos críticos. Um plano de PM bem organizado, talvez apoiado por um bom software de gestão para controlar as tarefas, os checklists, né? Ele ainda oferece um retorno sobre investimento mais claro, mais rápido para a maioria das instalações. A simplicidade e a disciplina da preventiva, elas têm um valor imenso que não pode ser descartado só porque existe uma tecnologia nova. Mas e a questão da confiabilidade, da gestão de riscos? Aí eu vejo uma vantagem muito clara para a preditiva. Ela nos dá uma visão muito mais profunda e, o que é mais importante, antecipada da condição real do equipamento. A gente não espera a falha acontecer. A gente pega os primeiros finais. Isso permite planejar a intervenção com calma, o que comprovadamente aumenta o tempo médio entre falhas, o MTBF e a disponibilidade geral do sistema. E a segurança? Como fica detectar microvazamentos de amônia ou CO2
que são fluidos potencialmente perigosos antes que eles se tornem um risco sério. Isso é um benefício enorme que sistemas de monitoramento contínuo, com sensores dedicados, podem oferecer. Vai além das inspeções visuais periódicas. A PDM permite uma gestão de risco muito mais proativa. Você não concorda? Concordo que a detecção precoce de vazamentos é crucial, sim, especialmente com esses fluidos. Mas não podemos achar que só a PDM resolve isso. Um programa de PM rigoroso, ele inclui testes periódicos bem documentados dos sistemas de segurança dos detectores de gás, os sistemas de exaustão de emergência, que são exigências normativas e essenciais para a segurança. Além disso, a experiência do técnico em campo, ela é insubstituível. Aquele operador ou mantenedor experiente que conhece o cheiro da sala de máquinas, o som normal do compressor, muitas vezes ele detecta um problema sutil antes de qualquer sensor. E a PDM não pega tudo, né? Falhas súbitas causadas por um problema na rede elétrica externa, por exemplo, ou uma falha num componente eletrônico de controle que não dá sinais claros de desgaste por vibração ou temperatura, não tem como prever. Ou até mesmo problemas que vêm lá de trás de uma instalação mal feita. Por isso, a disciplina na execução das tarefas preventivas, limpeza, lubrificação correta, reapertos, calibração de instrumentos, ela continua sendo absolutamente essencial para a confiabilidade geral. Ela impacta tanto o tempo que o equipamento opera sem falhar, o MTBF, quanto o tempo necessário para corrigir uma falha quando ela acontece, que é o MTTR, o tempo médio para reparo. A guia de sensores está ficando mais barata, mais robusta, mais fácil de instalar. Pensa nos sensores sem fio que duram anos com uma bateria só. As plataformas de análise de dados também estão mais poderosas, mais amigáveis. Isso torna viável monitorar mais pontos do sistema, não só aqueles óbvios, os gigantes. A visão é caminhar para uma gestão de ativos realmente orientada por dados, sabe? Onde as decisões de manutenção são otimizadas quase em tempo real para maximizar a vida útil e a eficiência do sistema como um todo, de forma holística. Eu já vejo por um ângulo um pouco diferente, talvez mais pragmático. Eu defendo uma abordagem mais customizada, que a gente chama de manutenção centrada em confiabilidade, a RCM. A ideia central da RCM não é aplicar a mesma receita de bolo para tudo, entende? É definir a melhor estratégia, seja ela preventiva, preditiva, corretiva planejada ou até mesmo para um componente barato e não crítico, deixar rodar até quebrar para cada equipamento. E essa definição se baseia na importância dele para o processo e nos seus modos de falha mais prováveis. Como a gente identifica isso? Através daquela análise FAMEA que eu mencionei antes. Aplicar PDM de última geração em absolutamente tudo me parece ineficiente. Gera um excesso de dados, um ruído que pode mais atrapalhar do que ajudar. O foco deveria ser nos vilões conhecidos, aqueles equipamentos que sempre dão dor de cabeça ou naqueles que têm um impacto gigantesco na produção ou na segurança se pararem. Para todo o resto, uma PM bem feita e continuamente otimizada é, na maioria das vezes, suficiente e mais econômica. E vale lembrar, né, independentemente da estratégia principal, ter um bom gerenciamento de estoque de peças críticas, considerando o tempo que o fornecedor leva para entregar, isso continua sendo crucial para minimizar o tempo de máquina parada quando a falha prevista ou não acontece. Você mencionou dados, e é aí que a digitalização realmente faz a diferença, né? A capacidade de integrar dados de várias fontes, sensores de vibração, temperatura, pressão, medidores de energia, informações que vêm dos PLCs, dos sistemas SCADA e até dados do software de gestão da manutenção, o EAM ou CMS, isso nos dá uma visão completa e em tempo real do desempenho. A gente consegue acompanhar indicadores-chave de performance, os KPIs, como eficiência energética, aquele famoso kilowatt por tonelada de refrigeração, o kilowatt-ton, ou o coeficiente de performance, o COP, taxas de vazamento, disponibilidade, tudo de forma contínua. Isso não só ajuda a prever falhas, mas também a identificar gargalos, oportunidades de otimização na operação, ajustar parâmetros dinamicamente e tomar decisões sobre investimentos e manutenção
com muito mais embasamento. Existe até o potencial de usar os gêmeos digitais, que são modelos virtuais da planta real, alimentados com dados em tempo real para simular cenários, testar mudanças antes de implementar no mundo físico. É um salto qualitativo na gestão, não tem como negar. É um salto, sem dúvida. Mas a gente tem que olhar o outro lado dessa moeda digital também. Eu reconheço o valor dos dados, mas a complexidade da análise e principalmente da interpretação. Isso é um desafio real. O que adianta ter um oceano de dados se não temos gente capacitada para extrair informações úteis e acionáveis dali? Ou pior, e se a interpretação for incorreta e levar a decisões erradas? A tecnologia não substitui, ou pelo menos não deveria substituir, o conhecimento técnico profundo e a experiência prática dos engenheiros, dos técnicos de refrigeração. Eles entendem as particularidades do processo, o histórico daquele equipamento específico, os fatores ambientais que podem influenciar as leituras dos sensores, coisas que um algoritmo, por mais inteligente que seja, pode não captar. E tem a questão da qualidade do dado em si. De que adianta ter sensores super precisos se as práticas básicas não estão em dia. Um trocador de calor sujo vai distorcer completamente os dados de performance. Um sensor descalibrado vai gerar leituras erradas. A coleta de dados só tem valor real se estiver ancorada em boas práticas de manutenção e se levar a ações concretas e eficazes. Os dados precisam de contexto, sabe? E de uma base sólida para serem realmente úteis. Bem, olhando para o futuro, eu reafirmo a minha posição. A manutenção preditiva, com todo o suporte da digitalização e da análise inteligente de dados, ela representa, sim, a abordagem mais avançada. A longo prazo, ela tem o maior potencial para gerenciar a complexidade e os riscos crescentes da refrigeração industrial. Para mim, é o caminho para maximizar a eficiência, a confiabilidade, tomando decisões baseadas em evidências concretas e antecipando problemas de forma proativa. Valiosas, a espinha dorsal de uma estratégia de manutenção que seja robusta, resiliente, precisa continuar sendo as práticas preventivas, bem planejadas, bem executadas, com disciplina. A aplicação inteligente e seletiva de técnicas preditivas naqueles ativos realmente críticos, dentro de um plano híbrido adaptado à realidade de cada planta, seus custos, seus riscos, sua cultura e maturidade tecnológica, me parece a abordagem mais pragmática e com o melhor custo-benefício na maioria dos cenários que a gente vê hoje no campo. Eu reconheço que a mistura ideal entre essas estratégias pode variar bastante. Não existe mesmo uma solução única que sirva para todo mundo. No entanto, parece claro que a tendência é uma integração cada vez maior de dados e inteligência na gestão da manutenção. O futuro aponta nessa direção. Montada nas boas práticas da engenharia, no conhecimento técnico sólido e na disciplina das rotinas essenciais. A tecnologia é um complemento poderoso, sem dúvida, mas não substitui a base bem construída. Fica evidente, então, que a resposta à nossa questão inicial não é simples. A escolha da estratégia de manutenção ideal para sistemas de refrigeração industrial exige uma análise cuidadosa de muitos fatores: a criticidade do equipamento, os custos envolvidos, tanto de investimento quanto os operacionais, as normas de segurança, as ambientais, os riscos inerentes à operação e, claro, a capacidade e a disposição da organização para adotar novas tecnologias. O material técnico que a gente discutiu hoje certamente oferece elementos valiosos para aprofundar essa análise e ajudar cada gestor a tomar a decisão mais estratégica para a sua realidade específica. Siga os canais do Manual da Manutenção nas redes sociais e não deixe de compartilhar. Obrigado!